Olá, bem-vindo ao canal Beazinha Filósofa, nosso canal de YouTube, onde a gente vai discutir várias questões que a gente já fala no nosso Twitter, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Nesse vídeo, a proposta é falar de democracia. Mas por que a proposta é falar de democracia? Porque a gente tem falado muito de democracia, mas será que as pessoas sabem exatamente o que significa democracia no século XXI? Para começar, democracia significa poder do povo. A democracia ela surge na Grécia Antiga, é um resumão, tá, gente? Ela vai surgir na Grécia Antiga, e onde ela vai substituir outras estruturas de poder. O que é interessante da democracia é que ela surge de um processo revolucionário, ela não surge de um processo natural. Há uma revolução e aí você tem a estrutura democrática entrando em prática. Na Grécia Antiga, apenas os homens livres tinham direito a voz e voto. Escravos, estrangeiros, mulheres e crianças não tinham nenhum direito a isso. Nós começamos a ter um processo democrático onde a gente ouve mais as pessoas a partir mais ou menos do século XVIII, século XIX, quando começa a surgir com mais força a ideia de direitos civis, que significa que todos nós temos direitos perante a lei. A partir daí, a democracia ela não passa a ser apenas a escuta da maioria, mas ela passa a ser a escuta de todas as pessoas que estão na nossa sociedade. No século XX, a gente teve um boom de sistemas democráticos. Não era alguma coisa, não era tão comum assim a democracia, mas a gente teve um grande boom onde várias nações entraram nas estruturas democráticas. E cada um foi se adequando de acordo com as suas características culturais, de uma certa forma. O sistema democrático brasileiro ele não é igual ao sistema democrático alemão, que não é igual ao sistema democrático americano. Mas por que a gente precisa falar de democracia? Porque a gente tem falado muito das questões referentes à ameaça à estrutura democrática. Mas muitas vezes, quando a gente discute democracia, alguém fala assim pra gente: mas espera aí, a democracia é o direito da maioria, a minoria tem que ficar quieta. Não é bem assim, não. No final do século XX, início do século XXI, a gente começa a trabalhar uma ideia de democracia que ela é muito mais ampla. A gente começa a beber um pouco nas águas da ideia de um filósofo sociólogo chamado Habermas. O que o Habermas ele vai apresentar? Ele vai apresentar a ideia da teoria do agir comunicativo, que parece uma coisa complicada, mas ela não é. A ideia básica dela é que todo mundo que está numa sociedade tem direito à fala e tem direito à escuta. E os governantes têm a obrigação de ouvir essas pessoas, mesmo que pessoalmente eles não tenham uma certa ligação com esse grupo social. Então, por exemplo, nós vivemos numa sociedade onde existem várias minorias. Todas essas minorias, a partir da visão do Habermas, têm direito à voz e direito de escuta. A gente tem que sim ouvir as demandas dessa minoria. A partir daí, a democracia ela se torna muito mais ampla. A ideia de poder ao povo se torna muito mais clara, porque você tem, por obrigação, num sistema democrático, ouvir todas as pessoas que estão naquela sociedade, mesmo que essas pessoas sejam, aparentemente, um grupo muito pequeno. Mas esse grupo pequeno, se esse grupo pequeno não for ouvido, a gente começa a ter uma perda do sistema democrático. O que é interessante também de falar é o conceito de minoria. Minoria não são pequenas densidades demográficas. Minorias são grupos sociais excluídos historicamente e socialmente. Então, se você vive numa sociedade onde esses grupos passam a perder o seu direito de fala e o seu direito de escuta, a tendência é que naturalmente a democracia ela começa a se perder nessa sociedade. E aí, a partir disso, você começa a ter uma substituição gradual dos sistemas democráticos por sistemas totalitários. Hoje, no século XXI, essa ameaça ela é real. A gente tem discursos de presidentes onde eles ignoram ou até diminuem o direito desses grupos sociais. Hoje, a gente pode dizer que existe uma ameaça real ao sistema democrático exatamente por a gente não estar mais ouvindo esses grupos. A gente realmente está vendendo uma ideia para a população que ouvir esses grupos não é importante. Ouvir essas minorias não é importante. Quando você deixa de ouvir uma parcela da população, você tende a ter um enfraquecimento do sistema democrático. E se você tem um enfraquecimento do sistema democrático, inevitavelmente você começa a ter o surgimento do sistema totalitário. E é um tipo de sistema totalitário novo, porque a gente está muito acostumado a sistemas totalitários que surgem de processos revolucionários, de golpe de Estado, de formas mais bruscas de tomada de poder.
E nessa forma, o sistema totalitário ele vai aparecendo dentro da estrutura democrática. Aos poucos, o sistema democrático passa a ser apenas um nome, onde você tem o poder ao povo, ele vai se esvaindo, e você vai tendo um sistema totalitário, travestido de sistema democrático, onde você vai ter um líder que vai ignorar uma boa parcela da população. Muitas vezes essas minorias, elas são grandes parcelas da população, mas elas são invisíveis socialmente por questões históricas, por questões sociológicas e por questões financeiras. Um deficiente físico, ele é uma minoria, porque ele tem que ter resguardo de alguma legislação para manter os seus direitos. Os negros, os afrodescendentes, são sim uma minoria, porque tiveram uma perda histórica enorme na história do Brasil. Os grupos LGBTQ também são minorias, porque eles ainda não têm os seus direitos garantidos. Uma democracia de verdade escuta esses grupos. Uma democracia de verdade compreende a necessidade de ampliar os direitos desses grupos. Uma democracia que está se perdendo, ela vai abandonando os direitos desses grupos. E ela vai abandonando de uma forma muito leve. Você nem percebe. Quando você olha, esses grupos começam a ficar à margem da sociedade. E aí, você tem o poder de uma pseudo-maioria que não é maioria. Normalmente é uma elite econômica, uma elite militar. Então, o que a gente precisa lembrar sempre? Democracia é poder ao povo. A partir do momento que ela começa a deixar de ouvir o povo e ouvir a diversidade, a pluralidade que existe no povo, ela vai deixando de ser democracia. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal e compartilha.